Vou ter que cortar lá depois, tá? Mas eu vou continuar. Uhum. Eu vou Como deixar. eu falo assim. aquela implantação, que eu chamo de... Croquis, estudo. Vem cá, você já espalhou o de vibes hoje? Bem, hoje nós estamos aqui para falar daquele tema que nós programamos e pulamos algumas semanas aí, que é sobre o pensamento do desenho estrutural, né? Eu acredito que tenha não só clientes, seguidores, parceiros, mas principalmente profissionais também, colegas da área que estejam curiosos aí de saber como eu vou abordar. De novo, né? É um tema super vasto. A gente aqui só dá uma pincelada em cada assunto, porque a ideia do podcast não é ser uma coisa muito longa, cansativa. É apenas ir fomentando aqui os assuntos com vocês e vocês perguntando, interagindo para saber, ou perguntando o que quer saber mais depois, né? A gente recebe as perguntinhas lá depois nas postagens e eu respondo todas, tá bom? Então vamos lá. Falar sobre o pensamento do desenho estrutural, eu não consigo começar a falar do pensamento do desenho estrutural antes de falar um pouquinho sobre a forma como um arquiteto trabalha, vamos dizer assim, né? Existe uma forma muito particular de cada um, acho que como todo profissional em toda profissão, né? Mas em especial na nossa profissão de arquiteto, a forma de projetar, de pensar o desenho arquitetônico, de organizar as ideias, porque são muitas questões envolvidas num único projeto. Então isso é muito particular de cada um, né? Eu costumo sempre fazer primeiro, não faço nada sem visitar o local da obra, né? Eu acho que quando eu chego lá e o cliente já falou lá o briefing do projeto, o que ele pensa, o que ele imagina para aquele lugar, a minha cabeça já está pensando naquela topografia, pensando no que vai ficar bacana ali arquitetonicamente. Eu, como tenho um pezinho na obra, já estou pensando até na logística dos materiais, de como aquilo vai chegar para ser montado lá. E junto pensando se aquilo é economicamente viável ou não para aquele cliente. Então vejam quantas questões tem envolvida até a gente chegar lá, né, única e exclusivamente no pensamento do desenho estrutural em si, né? Eu costumo fazer um estudo, Silvia particularmente, costumo fazer sempre uma setorização da área, né? Eu costumo pensando, sei lá, se vai ter mais de uma casa ou não, casa, piscina, casa de hóspedes, enfim. Os projetos são diversos e pode ter programas variados, tanto de um projeto comercial como de um residencial. Então eu vou fazer uma setorização pensando naquela área e naquela setorização eu já vou pensando na parte da topografia. Ainda não estou desenhando a casa, ainda não estou fazendo o projeto da volumetria da edificação. Eu, Silvia, trabalho assim, tá? Depois que eu fiz isso, eu faço um corte, porque como a gente acabou ficando muito conhecido também nos perfis, projetos com perfis de aclive e declive, né? Nem sempre aparece um terreno planinho e nós arquitetos costumamos dizer que os terrenos planos são os mais simples, na verdade, projetar. Os que dão melhores projetos e que nos desafiam à criatividade são realmente os terrenos com aclive e declive. Então aí depois eu faço um corte esquemático daquele terreno e implanto lá aqueles voluminhos esquemáticos ainda que eu tô chamando de setorização. E aí sim, a partir dali eu vou passar a projetar planta e tudo mais. Nesse momento, quando eu tô começando a pensar na planta, né, eu também não faço a perspectiva antes, essa é uma maneira muito particular minha, Silvia, de trabalhar, tá? Embora esteja aqui na minha cabeça como aquela volumetria vai ser, como aquela fachada vai estar, com que cara que eu quero que fique aquela construção, eu, Silvia, trabalho em conjunto algumas etapas. Então, aquilo que eu pensei inicialmente de volumetria, em virtude daquela topografia e daquele estudo de implantação, pode ser alterado. Talvez seja engraçado isso, né? Os profissionais que estiverem me ouvindo vão depois me faz um relato de vocês, como vocês pensam, como vocês trabalham. Vão entender melhor, um pouco melhor do que o nosso ouvinte final comum, vamos dizer assim, que não é da área, né? Então, fiz essa setorização, fiz esse estudo de volumetrias, comecei a desenhar a planta. Nessa hora, sim, é fundamental o conhecimento que eu tenho do material madeira, porque aí eu sei que vãos ela pode suportar, eu sei que se eu tenho um vão que de uma madeira comercialmente falando não é viável economicamente, de que recurso eu vou lançar mão
mas eu quero esse pé direito livre com 10 metros, ou eu quero esse vão livre com 15 metros. Como é que eu faço isso? Faço com o eucalipto? O eucalipto me atende? Não atende? Nossa, e aí dá assunto para um outro podcast que vocês podem me perguntar e a gente pode depois conversar. Então, nesse momento que eu começo a desenhar de fato a planta e que eu estou pensando aí nas limitações de comprimento de madeira, seções, bitolas, né, diâmetro ou seções, né, para as quadradas, aí sim o conhecimento do material é fundamental. Então, nesse momento, na minha cabeça, tá nascendo junto uma estrutura de madeira ou uma edificação híbrida, mesclando a estrutura de madeira com as alvenarias, né? E aí surgem os projetos que vocês já conhecem, tá? Eu não sei se eu pulei alguma etapa desse processo, eu não sei exatamente quais são as dúvidas. Eu acredito que vocês imaginem que eu fosse aprofundar um pouco mais nas questões de medidas mesmo, mas é isso, ó, pra gente simplificar, vai? Comercialmente falando, até 5 metros, toda madeira numa madeireira, ela tem um preço acessível e comum, vamos dizer assim. Passou de 5 metros, essa madeira já entra numa outra tabela comercial, aí nós já estamos falando mais do meu conhecimento comercial dentro do meu negócio, né? Então, com base na necessidade, no projeto daquele cliente, eu sei se eu posso extrapolar na arquitetura ou não, né? Então, o projeto com madeira, assim como com metálica, você pode ver que ele tem uma questão modular. A gente costuma trabalhar meio modulado, vãos de 4, 5 metros, 6 até, se a gente estiver trabalhando com eucalipto, até um pouco mais, porque o eucalipto, sim, a gente vai ter aí, a usina vai me atender até 15 metros encomendando peças de comprimento, né? É lógico que os diâmetros vão aumentando. Madeira aparelhada hoje, talvez a gente tenha trabalhado muito menos, até por essa questão da limitação das dimensões das seções. E aí, pensando nas aberturas, nos vãos, nessa construção híbrida, o que vai ser vedação com parede, o que vai ser vidro, eu já, nesse momento, também já estou pensando, né? Meu projeto, particularmente, ele tem bastante aberturas, muita luminosidade, porque eu gosto de trabalhar com os panos de vidro. Aí entra uma questão energética, mas isso é sustentável, não é sustentável? Vai depender para onde a gente vai direcionar essas fachadas de vidro, né? Se é para face norte ou não. Nem sempre o terreno também vai estar com uma posição solar que seria ideal. Se eu tenho uma vista maravilhosa para um pano de vidro e ela é uma face norte, eu não vou deixar de ter essa vista porque é face norte, mas aí vou trabalhar com outros recursos, pergolados, enfim, vegetação, uma varanda generosa. Então, assim, vejam que é muito assunto, são muitas questões, né, para serem faladas. E esse conhecimento, eu acho assim, a gente nunca tá pronto. O profissional, ele vai ficando melhor, sim, a cada projeto, né? É que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Hoje eu olho para os meus projetos lá atrás, né, de quase 16 anos de formada e penso que eles estão muito melhores, é fato, né? Mas eu tenho uma equipe aqui no escritório, né? A ideia inicial toda sai, a concepção é minha, e depois, óbvio, que eu tenho bons profissionais comigo, que é o Lucas, que é a Nayara, tenho outros arquitetos em home office, tem parcerias que nós fazemos com arquitetos de outros escritórios. Eu também dou assessoria, também dou consultoria para profissionais, inclusive para engenheiros, porque além da minha formação de arquiteto urbanista, eu tenho meu mestrado na engenharia civil. Então, eu tenho feito esse trabalho de consultoria muito legal também, que daí, para entrar nesses detalhes mais específicos, é legal fazer uma consultoria mesmo. Não tem como a gente abranger num podcast, porque é muito vasto, né? Então, assim, o pensamento do desenho estrutural, ele não é o primeiro passo, tá? Vamos pensar que um projeto arquitetônico, projeto estrutural, está dentro do conjunto do projeto arquitetônico, e o pensamento do desenho estrutural é mais um passo deles. Mas aí, quando você se especializa em algo, ele está intrinsecamente ali ligado em todas as etapas de alguma forma, como eu falei. Eu já estou olhando para o terreno pensando na dificuldade que eu vou ter de chegar com aquela tora para fazer a execução da casa. Eu acho que isso é fundamental no meu trabalho, é o que faz a diferença, né? E eu espero poder ajudar aí outros profissionais que gostam da área, que estão se aventurando aí a trabalhar com madeira. Sendo que eu queria fechar esse assunto de hoje falando para vocês de um produto que é um braço aqui da Scali, um produto lançado por nós, com base no conhecimento de um produto canadense, ao qual eu fui procurada há mais de 15 anos atrás para ser representante
desse produto, que é o Paleia. Depois a gente vai deixar aqui na descrição o Insta do Paleia. Quem quiser material sobre o Paleia pode ligar aqui pro escritório, solicitar, mostra catálogo, enfim. Eu sei que a gente está na era das coisas virtuais, dos catálogos virtuais, mas a gente também tem o material impresso, tá? Por que eu queria falar do Paleia? Porque o Paleia foi lançado, é um material único exclusivamente de fabricação nacional, com qualidade de padrão internacional, porque nós nos baseamos nos concorrentes, né? Nós temos hoje aí China, Estados Unidos, Canadá e Brasil produzindo esse produto. O que é esse produto, Paleia? O Paleia é um sapê ecológico. Um sapê ecológico por quê? Porque ele imita a fibra natural, idêntico ao natural, só que feito de material reciclável. E não só por essa questão, porque tem a questão da verdade do material e tal. Porque quando a gente pensa em uso comercial, grandes resorts, hotéis, ninguém quer um material que dê manutenção de 5 em 5 anos e o telhado de fibra de palha natural, fatalmente ele vai dar manutenção. O Paleia não. O Paleia tem garantia de 20 anos, ele é para durar mais que isso no telhado, tá? E eu não vou aprofundar porque eu vou fazer um podcast só do Paleia, tá bom? Então para vocês saberem o que é quando a gente lançar. E quem quiser saber mais, já tiver curiosidade, vai ficar aqui as descrições depois. Nayara aí que edita os nossos vídeos lindos, maravilhosos, vai colocar tudo, tá bom? Queria desejar um ótimo final de semana. Falar que eu tô com saudade, tô tentando achar tempo para fazer mais podcasts, porque eu tô começando a me familiarizar com esse ambiente, né? E quero que vocês interajam também, mandem as perguntas e o que vocês querem ver e as dúvidas que ficaram sobre esse pequeno bate-papo, tá bom? Não esqueçam de espalhar o Wood Vibes. E ó, trouxe aqui para vocês hoje. A gente tem os produtos, também tem um Insta só deles. Tem boné, tem caneca. Quem fecha a obra com a gente, lógico, é brinde. Mas conheçam a linha do Espalhe Wood Vibes, que é isso que a gente quer fazer. Espalhar essa energia, essa vibração da madeira, que é tão boa, que é natural e que ao mesmo tempo é forte, resistente e maravilhosa. E eu amo madeira. Beijo!